Olá! A CPFL Energia, uma das gigantes do setor elétrico aqui no Brasil, acabou de soltar os resultados do terceiro trimestre de 2025. E olha, os números à primeira vista parecem bem estáveis, mas, como a gente vai ver, por trás deles tem uma história bem interessante de desafios e de vitórias estratégicas. Vamos decifrar juntos o que esses dados realmente querem dizer? Vamos começar com um número que todo mundo olha primeiro, quase 3,2 bilhões de reais. Esse foi o EBITDA da empresa, que, para quem não é do mercado, é basicamente o quanto ela consegue gerar de caixa com a operação. É um resultado bem robusto, né? Dá a impressão de que foi um trimestre tranquilo, de estabilidade. Mas é aí que a história fica boa. Por trás dessa calma aparente, tem um cenário bem mais complexo, com dificuldades operacionais de um lado e do outro umas vitórias estratégicas bem importantes. É essa história que a gente vai desvendar agora. E antes de mergulhar de cabeça nos números, vale a pena notar que o mercado está de olho e reconhecendo a força da CPFL, viu? Neste trimestre, a empresa ganhou o prêmio pela relação com investidores, foi eleita a melhor do setor pelo Valor 1000 e, o mais importante, recebeu um rating BBB da Fitch. Isso é uma nota de crédito que coloca a empresa num patamar de solidez que dá inveja. Ok, com essa reputação toda em mente, vamos ao que interessa: decodificar os resultados financeiros para entender o que de verdade fez a diferença para a empresa nesse trimestre. Como o gráfico está mostrando aqui, o EBITDA geral cresceu só 0,3% de um ano para o outro. É quase nada, né? Uma variação mínima. A grande pergunta é: da onde veio esse crescimento, por menor que seja? E o que será que ele está escondendo? E a resposta está aqui. O grande motor de crescimento foi o segmento de distribuição. É o coração do negócio da CPFL, sabe? Ele sozinho botou 188 milhões de reais a mais na EBITDA. Isso veio principalmente de reajuste de tarifas e do próprio mercado. Só que essa força toda na distribuição foi quase que totalmente cancelada por uma performance, digamos, mais fraca em outras áreas. A geração caiu 37 milhões e o baque maior, a transmissão caiu 125 milhões de reais. Foi um verdadeiro cabo de guerra dentro da empresa. E é aqui que a gente vê a eficiência da gestão financeira. Porque apesar de um EBITDA praticamente parado no tempo, o lucro líquido, que é o que vai para o bolso dos acionistas no fim das contas, cresceu 3,3%. Chegou a quase 1,4 bilhão. Isso é sinal de uma boa administração de custos, mesmo com esse cenário operacional misto. Outro ponto que todo investidor fica de olho é a alavancagem, ou seja, o nível de endividamento. O indicador ficou em 2,19 vezes. Traduzindo, isso quer dizer que a empresa precisaria de um pouco mais de 2 anos da sua geração de caixa para pagar toda a dívida. É um nível considerado super saudável e totalmente sob controle pelo mercado. E quando a gente olha de perto essa dívida, um detalhe salta aos olhos. 78% dela está atrelada ao CDI, a nossa taxa de juros básica. O que isso quer dizer? Que o custo da dívida da empresa sobe e desce junto com a Selic. Ou seja, ela é bem sensível às decisões de política monetária do Banco Central. Agora vamos sair um pouco das planilhas e dar uma espiada na operação. Aqui a história se divide em duas, com o desempenho da geração de energia contando um conto de duas fontes bem diferentes. De um lado, a performance das hidrelétricas foi estável, mesmo com menos água chegando nos reservatórios do Sudeste. Já do outro lado, a geração eólica teve uma queda bem forte, de 14,4%, principalmente por conta de restrições operacionais. E essa citação tirada do próprio relatório da empresa deixa tudo bem claro. O aumento das restrições impostas pelo Operador Nacional do Sistema, o ONS, foi um fator decisivo para esse resultado ruim da geração eólica. O nome técnico para essa restrição é curtailment. É basicamente uma redução forçada da produção. E esse gráfico aqui mostra o tamanho do problema. O impacto financeiro disso pulou de 149 milhões para 219 milhões de reais em um ano. É um desafio que só cresce. E não só para a CPFL, mas para o setor de energia renovável do Brasil inteiro. Mas calma, nem tudo foi dificuldade na operação. Teve um ponto muito positivo: a redução de quase 25% na provisão para devedores duvidosos, a famosa PDD. Na prática, isso significa que a empresa foi muito mais eficiente na hora de receber o pagamento dos clientes. E parte dessa eficiência veio de um combate mais duro contra as perdas. Aumentaram as investigações de fraude em 17%, as operações com a polícia em 48% e a taxa de acerto nas inspeções foi bem acima da média. A empresa está sendo bem proativa nisso. Certo, com esse cenário operacional de altos e baixos, a grande pergunta que fica é: como a CPFL está se preparando para o futuro?
Vamos ver agora onde a empresa está colocando o dinheiro dela. E a resposta é investindo pesado. Foram mais de 1,7 bilhão de reais em CAPEX, ou seja, investimentos. O aumento de mais de 19%. A questão agora é, para onde está indo toda essa grana? E esse gráfico aqui responde na lata. A grande maioria, quase 82%, está indo para fortalecer e expandir o negócio principal de distribuição, seguido pela transmissão. A estratégia é bem clara: investir no que a empresa faz de melhor, no seu core business. E esses investimentos já estão virando ações concretas. A CPFL ganhou um leilão de transmissão importantíssimo que vai garantir 81 milhões em receita todo ano no futuro. Está expandindo a rede e, claro, se posicionando como líder em sustentabilidade de olho na COP30. Então, depois de passar pelas finanças, operações e pela estratégia, qual é a grande história que esse trimestre nos conta? Vamos juntar todas as peças e fazer um balanço final. A história do trimestre pode ser resumida em 4 passos, basicamente. Primeiro, os números principais foram estáveis. Segundo, a distribuição foi o grande motor que carregou a empresa nas costas, compensando a fraqueza em outras áreas. Terceiro, a geração está enfrentando ventos contrários, com esse curtailment eólico sendo um desafio bem real. E quarto, a empresa está investindo pesado no seu negócio principal, pensando lá na frente. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Como a distribuição tão sólida, mas com esses desafios na geração, será que as apostas estratégicas da CPFL em expandir a rede e focar em sustentabilidade vão ser suficientes para manter o ritmo de crescimento da empresa no futuro? Fica aí a reflexão.